Uma vez eu vi uma frase que era mais ou menos assim: seja interessado ao invés de interessante. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje nesse vídeo. Você já sentiu que você precisava performar muito no social, nos encontros com outras pessoas? Uma tensão, uma ansiedade, uma agitação no social para poder performar e ser visto de uma certa maneira? Uma preocupação de como as pessoas iam estar te vendo? E aí você ficou com esse pensamento obsessivo, autocentrado, agitação, fazendo você se preocupar muito com como você vai ser visto por aquelas pessoas? Cada pessoa vai seguir uma estratégia diferente. Vão ter pessoas que vão assumir essa figura performática e ela pode performar de diversas formas. Vão ter pessoas que vão performar na palestrinha, então elas vão falar e vão trazer essa dominância para a fala, elas vão roubar a atenção e deixar todo mundo focado nela, e ela pode entrar no modo entretenimento, então ela continua no modo performático, mas ela vai entreter as pessoas, aquela pessoa que adora contar histórias e fica horas contando as histórias e não percebe os sinais dos outros, porque o tempo inteiro as pessoas estão mandando sinais para nós, para sinalizar se elas estão entediadas, se elas estão cansadas, se elas estão querendo mudar de assunto, se elas estão querendo sair dali. Mas a pessoa que está muito performática, ela vai estar tão autocentrada, tão focada em como ela vai ser vista, ela pode estar olhando para o público, mas ela está focada na sua própria imagem, que ela vai se desconectar desses sinais, então ela não vai conseguir perceber esses sinais, ou ela vai perceber esses sinais e ela vai ignorar ou vai tentar consertar. Ela vai interpretar aquele sinal como algo negativo, como uma rejeição, ela vai tentar trazer ainda mais intensidade. Então, se eu tô perdendo o público, eu preciso ser ainda mais dramático, ainda mais performático. Já se viu numa situação como essa? Ou você ou outras pessoas? Tem pessoas que adoram ficar contando das férias, aí vai contar cada detalhe. Ou quando alguém tenta contar alguma coisa, ela volta pra ela. Não, mas você não sabe o que aconteceu nas minhas férias. Ou ela conta uma desgraça e fala, mas você não sabe o que aconteceu comigo. A pessoa tá com uma dor de barriga, mas e eu que perdi o intestino? Sei lá se dá pra perder o intestino. Mas você entendeu? Muito comum que nas dinâmicas sociais vai ter essa dominância. Algumas pessoas vão assumir o papel da dominância e outras pessoas vão entregar o papel da dominância para outra pessoa. É como se ela permitisse que aquela pessoa performasse e ela pega a pipoquinha e fica ali assistindo. Tem pessoas que até gostam desse papel porque elas sentem um pouco mais relaxadas. Elas, ufa, não precisa ser eu. Elas se cobram de ser essa pessoa e quando tem outra pessoa performando, elas podem ficar tranquilas. Elas vão até incentivar essa pessoa de continuar performando. Por favor, continue entretendo essa galera para eu poder descansar um pouco. Só que mesmo a pessoa da pipoquinha, ela também está no paradigma da dominância e da performance. Então, nesse modo, você vai querer parecer interessante para as outras pessoas. Mas o que a gente faz para parecer é diferente do que a gente faz para ser e transmitir. Eu não tô falando para você esconder as suas coisas, mas quanto mais genuíno, mais fácil fica de expressar. Então, tudo bem, pode ser que você se ache hoje uma pessoa nada interessante e a gente pode descobrir realmente que você tá com um repertório de vida muito baixo, que você tá ali mais do mesmo e talvez você precise entrar numa jornada de se tornar uma pessoa mais interessada pelas coisas. Uma pessoa interessante, concordo com essa frase, é uma pessoa interessada, é uma pessoa que busca interessar-se pelas coisas, pelos outros, né? Então essa pessoa muito no modo palestrinha, ela não tá nem aí. Ela não tá nem aí para ouvir, para perceber o outro. Então, se você ativar mais o modo escuta, percepção, você vai conseguir olhar o outro, se conectar. Você já reparou nas pessoas que são boas de diálogo? Não palestrinha, diálogo. As pessoas que são boas no diálogo, elas têm uma habilidade de perceber o outro, de adaptar a fala, mas não adaptar no sentido de perder a autenticidade. Ela adapta porque ela vai responder ao que está vindo. Ela vai trazer algo único daquela conversa. Então, para aquela conversa, existe algo que é uma resposta ao que ela está vendo. E ela vai interagir nesse ping-pong. Tem pessoas que têm maior facilidade de fazer isso, elas fazem naturalmente. Tem pessoas que têm bastante dificuldade e também mais ansiedade gera, né? Quanto menos confiança você tiver na tua habilidade de criar diálogos, de conversar com pessoas, mais tenso você vai ficar e aí pior fica, né? Porque quando a gente fica muito ansioso, muito tenso, parece que vem um comportamento pior, você fala, da onde que surgiu? Você faz umas piadas ruins, você fala, meu Deus, da onde saiu isso? Porque você ficou ansioso, né? Então, você ficou ansioso, você vai trazer um comportamento meio esquisito mesmo.
Começa a reparar o que te gera ansiedade nessas conversas, nesses diálogos. Para algumas pessoas muito introvertidas, elas vão achar difícil um diálogo mais de coquetel, aquele papo meio small talk, que é aquela conversinha de elevador. Ela vai ter mais dificuldade para essas conversas, com bastante interrupção, que as pessoas perguntam, mas não querem ouvir. Talvez você seja essa pessoa que tenha uma conversa mais profunda e você vai ter bastante dificuldade desse jogo mais rápido do social, que as pessoas perguntam mais para ficar aquecendo ali uma conversa, né? Não necessariamente elas querem ouvir a resposta, já reparou? Então, existe também um desenvolvimento dessa habilidade de perceber quando a conversa pede profundidade e quando ela não pede, e como você vai se adaptar a essa linguagem, a essa conversa que pede algo mais rápido, uma energia mais extrovertida, né? Uma conversa extrovertida, ela tem mais interrupção, ela não tem um mega aprofundamento. Se você começar a responder exatamente como você está, né? Ai, como você está? E você começa a falar como você está, seguramente as pessoas nesse contexto de muitas pessoas, barulho, ruído, nesse social mais cheio, não vai ser um espaço ali para isso, provavelmente, ou de repente você precisa ir para um cantinho para ter uma conversa 1 a 1, enfim. Começa a perceber onde que te gera mais ansiedade e qual é a insegurança de habilidade que te vem. Já os altamente extrovertidos, eles têm dificuldade de lembrar que eles não precisam estar o tempo inteiro com o microfone na mão, que eles podem ouvir as outras pessoas, que eles podem perguntar, que eles podem relaxar, que eles podem ouvir sem ficar se expressando, né? Eles não precisam ficar ouvindo assim, não precisa ficar ouvindo assim. Enfim, a gente vê isso em podcast, né? As pessoas têm esse vício de ficar fazendo ruídos enquanto o outro está falando, né? Porque a gente não está acostumado a ter essa escuta mais profunda. Então, quando a gente foca muito na nossa imagem, como a gente vai ser percebido, a gente cria uma tensão, você fica tão crítico pelo que você está falando que você fica arquitetando. Então isso rouba a nossa espontaneidade. Agora, você só vai sentir confiança na sua espontaneidade se você sentir confiança na tua habilidade de dialogar, conversar, comunicar, socializar. Então é importante também que você olhe para essas habilidades para desenvolver elas. Sim, é super possível você trabalhar o seu emocional para poder desenvolver essas habilidades. Se você focar muito em como você vai ser visto, é como se a gente estivesse pensando em sempre colocar uma maquiagem de acordo com o lugar que você vai. Tudo bem, ela funciona, as pessoas vão ver essa maquiagem, elas vão responder essa maquiagem, mas você não vai estar cuidando da sua pele, não vai estar fazendo um skincare. O skincare seria você, de fato, aumentar o seu repertório, se desenvolver como pessoa e talvez se tornar uma pessoa mais interessante mesmo. Mas você se torna uma pessoa interessante em primeira instância para você. Você não faz isso para conseguir conquistar algo no social. Não é condicional a essa moedinha. Então é uma jornada muito mais voltada para você e o externo é uma consequência. Então, isso é difícil para algumas pessoas entenderem que focar em si, na verdade, vai reverberar no externo. Quanto mais você se desenvolve, mais você vai começar a transbordar essas habilidades para fora. Então, a jornada para dentro não é uma jornada egoísta. Por favor, tire esse conceito da sua cabeça se você tem ele ainda. Alguém te contou que focar em você é ser egoísta. Não é verdade, você vai focar em você porque é só você que pode se desenvolver. Ninguém é responsável pelo seu desenvolvimento. Tudo bem, seus cuidadores quando você é criança são responsáveis por cuidar de você no nível básico, de sobrevivência, de crescimento, mas uma vez que você é adulto, quem é responsável pelo seu desenvolvimento é você. Você é a única pessoa capaz de se desenvolver. Você pode ter o estímulo de outras pessoas, mas é você que se desenvolve. Então é claro que você vai ter que colocar energia na sua introspecção, no seu autodesenvolvimento. Você vai desenvolver, estou trazendo essa analogia aqui do skincare, espero que esteja funcionando. Você vai fazer o seu skincare para sua pele ficar com maior qualidade. Você pode colocar uma maquiagem em cima, sim, só que como uma pele saudável, fica muito mais fácil colocar uma maquiagem para ir naquele evento e a sua pele vai continuar sendo saudável mesmo depois de você tirar a maquiagem. Ai, gente, não sei se essa analogia está funcionando. Vamos continuar. A proposta aqui é você focar em se desenvolver e se tornar uma pessoa mais interessada. Então, uma pessoa interessada, ela tem curiosidades, ela quer aprender, ela quer experienciar, ela quer fazer. E uma pessoa que vive dessa forma rica de experiências,
É inevitável. Se o seu medo é não ter assunto para conversar com as pessoas, é impossível você ter uma vida rica de experiências e você ter um mínimo de observação e percepção e não ter muito assunto para contar, muita coisa para falar. E lembrando, você não precisa ficar o tempo inteiro contando as coisas para as pessoas. Você pode ouvir, perguntar, se interessar por elas. Então, faz esse experimento. Vai um dia com o foco em não ficar contando sobre você e ficar simplesmente ouvindo as outras pessoas, em se interessar por ouvir elas. Agora, pode ser que nesse momento você esteja pensando, gente, mas eu não tenho interesse nenhum em ouvir as pessoas à minha volta. Bom, aí temos um problema. Temos um problema porque você não se interessa por elas, então não sei se vai rolar esse convívio aí nesse social, vai ser um pouco mais complicado. Mas você também pode treinar o seu olhar apreciativo. Treina. O que é que tem de interessante aqui? Talvez você ache super chato o papo de uma pessoa ali, mas será que não dá para conduzir para um outro lugar? Pergunta para ela sobre uma outra experiência, de repente ela sai do automático e começa a te contar coisas que você nem imaginava. Às vezes ela conta uma história de vida muito mais interessante do que ela costuma contar, porque você abriu espaço. Então observe o que acontece quando você abre o espaço e dá o tempo para outra pessoa. Atenção, dar atenção para outra pessoa está tão escasso, que eu te garanto que se você der um pouquinho de atenção para as pessoas, elas vão se abrir para você. E aí não sei se você quer que elas se abram, aí você escolhe, mas é através dessa abertura, por meio dessa abertura, que vai gerar maior conexão. Então, ao invés de você se colocar num palco, num microfone performando, talvez você possa descer do palco, olhar olho no olho e ter essa conversa mais horizontal e buscar essa conexão. Como é que eu me conecto com essa outra pessoa? Claro que nem sempre a gente vai querer ficar criando conexão com as pessoas. Às vezes é uma coisa um pouco mais transacional, profissional, estratégica, de trabalho, que você tem um objetivo, você vai lá informar, você vai apresentar uma ideia, tá tudo bem, não tem problema. Mas é importante que você verifique quando você vai entrar nesse modo mais estratégico e quando você vai entrar no modo mais conexão. Às vezes você está forçando tanto para parecer uma pessoa interessante que você sinaliza o contrário. Ao invés das pessoas acharem você interessante, elas te acham um chato. Já reparou que as pessoas que forçam muito, que performam muito, muitas vezes o tiro sai pela culatra? Acontece ao contrário. Então tem pessoas que têm uma habilidade performática muito boa, que são os entertainers, que são as pessoas que vão realmente entreter as pessoas, no modo pipoquinha que eu falei no início do vídeo, mas vão ter pessoas que não conseguem fazer isso com essa habilidade. Então vão ser pessoas que elas vão dominar, mas os outros não querem que ela domine. Pode ser que eles não interrompam ou eles não tragam um conflito tão grande, né? Porque quanto maior a dominância, maior tem que ser a força ali para quebrar aquela dominância. Então pode ser que elas não queiram entrar nesse confronto e que elas fiquem tentando conquistar espaço e não consigam muito. Mas o fato de você estar dominando a conversa não quer dizer que as pessoas estão realmente interessadas, satisfeitas e felizes de você estar dominando essa conversa. Então a primeira consequência que é, quanto mais fissurado você fica pela sua imagem, quanto mais preocupado você fica de como as pessoas vão estar vendo você, pior fica o seu comportamento. E o segundo é que você vai estar perdendo a autenticidade. Então, quanto mais você querer parecer alguma coisa, especialmente que você não é, você vai estar se afastando do seu eu autêntico. Então, as pessoas não vão estar se relacionando com o seu eu verdadeiro. Talvez nas relações mais íntimas, de amizade, você vai querer sair desse modo palestrinha, desse modo performático e habitar um lugar de maior abertura. Não necessariamente você vai querer contar todos os detalhes ou as coisas mais vulneráveis da sua vida, mas talvez você queira abrir um pouco mais, sair desse modo automático. Você já reparou que é muito comum nas dinâmicas sociais ficar nesse modo automático? Aquela pessoa que adora contar história, você vai num evento com ela, aí você vai em outro evento, ela vai contar a mesma história, aí a terceira vez ela vai contar a mesma história. É sério que você vai continuando a contar a mesma história? Por quê? Porque ela vai percebendo que vai dando certo, ela vai aprimorando a técnica ali do storytelling, mas não necessariamente as pessoas querem ficar ali ouvindo. Ou elas vão querer ouvir, mas não necessariamente vão gerar abertura, conexão, enfim, para você refletir aí o que você quer, o que tá te enchendo o saco no social e como você pode trazer um outro lugar onde você não fica tão obcecado com a sua imagem e você volta a se preocupar em ocupar-se, na verdade, de se tornar uma pessoa interessada. Como é que você abre a sua curiosidade para se interessar pelas coisas e poder viver, de fato, uma vida rica de experiências, rica de sensações e
ter uma vida interessante, para que seja interessante em primeiro lugar para você mesmo. E aí é inevitável que em algum momento, quando você começar a construir esse estilo de vida, é inevitável que em algum momento isso vai reverberar e as pessoas vão começar a sentir uma coisa diferente de você, que você não vai precisar forçar, você vai gerar maior magnetismo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma com alguma reflexão. Se você tá gostando dos meus conteúdos, não esquece de deixar like nos vídeos, é super fácil para você e gera um impacto enorme no canal para esse conteúdo poder ir para mais pessoas e fazer mais pessoas a refletirem, a ter uma vida com mais sentido, com mais propósito, com mais criatividade, com mais leveza e com mais suculência. É isso por hoje e até o próximo vídeo.